Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Vamos para a nossa aula? Na verdade, nós vamos revisar o nosso conteúdo, mas é importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Tá certo, turma? É importante também que você coloque a data, tá certo? Para efeitos de organização. Eu quero convidar vocês a interagir. Escolham palavras, falem lá no grupo de WhatsApp. Você está entendendo o conteúdo? Como é que está sendo o conteúdo? Como é que o conteúdo está sendo trabalhado? E se essa forma de trabalhar está trazendo para você conhecimento, se está te ajudando a compreender o nosso conteúdo. Tá certo? Eu quero saber de vocês. Por favor, interajam lá no grupo. Vamos lá? Eu leio daqui e você lê daí. Administração colonial. Mas o que estamos estudando? Nós estamos estudando a chegada dos espanhóis na América, ou mais precisamente nos territórios dos povos das civilizações Inca e Azteca. Nós vamos perceber como foi essa chegada, né? O nascimento desse novo mundo, novo para os espanhóis, não é? Não para os das civilizações Azteca e Inca. Então, nós vamos entender como foi esse encontro e agora nós vamos estudar como os espanhóis colonizaram, como eles administraram o território encontrado por eles e denominado por eles como Novo Mundo, tá certo? Vamos lá. O processo de colonização do continente americano começou logo depois das primeiras guerras de conquista. Como essas guerras já haviam deixado muitos mortos, o rei espanhol elaborou políticas que evitassem o extermínio da população, mas ao mesmo tempo afirmasse sua autoridade sobre os territórios americanos. E olha só, o rei espanhol ele percebeu que já havia, por conta das guerras de conquista, já havia um número muito grande de mortos. E ele elaborou políticas públicas que dessem a ele condições de administrar aquele território, impondo a esses indígenas nativos o seu respeito. E olha só como ele agiu inicialmente. Ele utilizou a atuação da Igreja Católica naquele local. Vamos entender. Atuação. Nos primeiros anos de ocupação da América, os espanhóis implementaram um projeto de catequização dos indígenas à fé cristã. Na América, o poder da Igreja era submetido ao Estado. Cabia aos monarcas espanhóis fundar instituições religiosas, nomear bispos e controlar os benefícios eclesiásticos, como o dízimo, que deveria ser empregado na difusão da fé católica pelas religiões conquistadas. Inicialmente, eles elaboram políticas para que os nativos obedeçam, temam a ele, o respeite, e ele vai fazer uso também da catequização desses indígenas à fé cristã. Vai trazer esses indígenas, aqueles que resistiram e mais aí, se submeteram à autoridade do rei espanhol, eles vão fazer grupos de catequização para que, vamos dizer assim, o lidar com os indígenas sejam mais, entre aspas, fácil, tá certo? Diversas ordens religiosas vieram para o continente americano, como dominicanos, franciscanos ou jesuítas, cada um com seus preceitos e métodos. Aqui, a maioria deles procurou converter os nativos e transmitir os valores da cultura cristã europeia por meio de peças de teatro, pintura, esculturas e outras manifestações artísticas, por meio de ensinamentos em escola. E cada uma dessas ordens elas tinha um método de catequizar, de evangelizar esses indígenas. E para isso eles lançaram mão de peças de teatro, pintura, escultura, para que os indígenas pudessem assimilar tudo aquilo que estava sendo ensinado de uma maneira mais fácil. Para concentrar esse trabalho com os indígenas em lugares específicos, muitos religiosos criaram vilas que ficaram conhecidas como missões ou reduções. Haviam locais onde esses indígenas eles estavam reunidos a partir daquela união, daquela reunião que estava acontecendo naquele momento, aqueles
indígenas, eles eram catequizados e eles também eram organizados para o trabalho a partir das missões. O controle das colônias. Com o intuito de controlar o fluxo de imigrantes para as colônias e regulamentar as trocas comerciais entre elas e a metrópole, o governo espanhol criou em 1503 a Casa de Contratação e em 1524 o Conselho das Índias. Ou seja, para controlar a colônia, o rei espanhol ele cria duas instituições que dá a ele condições de administrar e de controlar todo o desempenho da colônia a partir da Espanha. Esses órgãos nós vamos entender que ele foi estabelecido na própria Espanha, mas que dava ao rei a autonomia para controlar as colônias, tá certo? E qual era a função da Casa de Contratação? Era um órgão responsável pelo controle das negociações comerciais e o Conselho das Índias tinha a função de assessorar o rei na administração das colônias, sendo responsável pela criação de leis e pela nomeação dos chefes e encarregados de órgãos políticos e administrativos implantados na América. Esses dois órgãos ficavam em Sevilha, cidade no sul da Espanha, de onde apontavam os navios para a América. Ou seja, havia um governo totalmente descentralizado, porém a centralização desse poder passava por essas duas instituições, a Casa de Contratação e o Conselho das Índias. Já no continente americano, os principais órgãos responsáveis pelo funcionamento político-administrativo, fiscal, e judiciário eram os vice-reinos. Ou seja, já na colônia, já na América, havia uma divisão, por assim dizer, localizada. Vamos imaginar que seja a mesma coisa de dividir o território em pequenas cidades, tá certo? Que eles deram o nome de vice-reinos. Nova Espanha e Peru. Já no século XVIII foram criados dois novos vice-reinos, Nova Granada e Rio da Prata. E essa descentralização essa organização possibilitou que o rei lá da Espanha pudesse controlar e administrar as suas colônias na América. Nas colônias, o cargo mais alto era o de vice-rei, que governava por um período determinado como representante do rei espanhol. Sua administração era fiscalizada e seu poder era limitado pela audiência, órgão formado por ouvidores e instituições encarregadas de aplicação da justiça e da organização administrativa. Além deles, havia os cabildes, como funções similares à das câmaras municipais, responsáveis pelas questões locais e cotidianas, como segurança, abastecimento de obras públicas e justiça. Seus componentes, os corregedores, eram membros das oligarquias regionais que se formaram na América. Trabalho e economia, ou economia e trabalho. Quais eram as atividades econômicas que davam aos espanhóis enriquecimento e como e quem era que fazia o trabalho pesado? Vamos lá? A expansão marítima europeia promoveu uma série de mudanças sociais, políticas e econômicas e culturais tanto na Europa como na América. Além disso, deslocou o centro das negociações das regiões mediterrâneas para o Atlântico, tornando a América um dos lugares fornecedores de riquezas, principalmente pela extração de metais preciosos. A colonização da América Espanhola está inserida na lógica mercantilista, que tem como regra principal o monopólio comercial da metrópole sobre as suas colônias. Ou seja, o descobrimento do Novo Mundo ele passa pelo viés da expansão marítima. Foi graças à expansão marítima que os espanhóis conheceram o Novo Mundo, intitulado por eles, não é? E deu a eles condições também de realizar negociações comerciais que antes não era possível, não com a mesma frequência que eles estavam praticando na América. E essa lógica de trabalho e de economia passa pelo viés do mercantilismo e faz com que haja entre esses governantes um monopólio comercial, onde as suas colônias só poderiam comercializar com a metrópole. Ok?
Vamos lá para o conceito. Também chamado de Pacto Colonial, determinava que uma colônia somente poderia comercializar seus produtos com a sua metrópole. A colônia era obrigada a organizar sua produção para atender às necessidades da metrópole, fornecendo matérias-primas, gêneros alimentícios, metais preciosos, entre outros. A mineração, então, foi a primeira atividade econômica exercida pelos espanhóis. A exploração mineradora foi a atividade econômica mais importante na América Espanhola. As primeiras jazidas descobertas em Nova Espanha, por volta de 1530, mas as mais fortes, mais ricas, estavam no vice-reino do Peru, onde foi descoberta em 545 uma montanha de prata, Potes, cidade localizada no atual território da Bolívia. O ouro encontrado na região do México e a prata na região do Peru, foram responsáveis tanto pelo desenvolvimento de uma política de exploração por parte da metrópole, que passou a exercer um controle mais rígido sobre seus domínios, como pelo desenvolvimento de outras atividades econômicas secundárias. Para a manutenção da mão de obra era necessária a construção de casas, armazéns, lojas e igrejas, a produção de alimentos e roupa, além da criação de mulas e cavalos para o transporte. Todas essas atividades estimulavam o comércio, como um desenvolvimento urbano, o que proporcionava à coroa a obtenção de recursos na forma de impostos. Ou seja, a partir do momento do desenvolvimento da mineração, esta atividade econômica potencializou outras atividades secundárias que dava à coroa espanhola mais riqueza, porque dava a ela a condição de fazer a cobrança de impostos. A exploração dos indígenas. Como esses indígenas realizavam esses trabalhos? Durante o primeiro século de colonização, a principal mão de obra utilizada nas colônias espanholas era a indígena. Os nativos foram submetidos pelos espanhóis a dois tipos de organização do trabalho, a encomienda e a mita. Vamos entender quais são esses dois tipos. Na encomienda, um proprietário de minas ou de fazendas agrícolas pagavam tributos à coroa espanhola para adquirir um grupo de indígenas. Os indígenas encomendados eram obrigados a fornecer mão de obra e pagavam um tributo ao encomendeiro. Em troca, o colono ficava responsável pelo cuidado dos indígenas, fornecimento de roupa e alimento, e por sua catequização, devendo enviar à coroa os tributos recolhidos. Pagavam para trabalhar. A mita, forma mais comum de exploração do trabalho indígena, chamava-se mita. Essa palavra, de origem quechua, era utilizada pelos incas para denominar os serviços que os incas prestassem ao imperador. Os espanhóis se aproveitaram desse costume local para que os grupos de indígenas, durante um tempo determinado, geralmente 4 meses, prestassem serviço na construção de estradas e edifícios públicos, na agricultura e nas minas, em troca de uma pequena remuneração. A mita foi muito usada nas minas do Peru, onde as péssimas condições de trabalho e os abusos dos proprietários causaram a morte de milhares de indígenas. Ou seja, havia duas formas de contratação, entre aspas, dos indígenas, a encomienda e a mita. Cada uma delas não tinha direito trabalhista nenhum para os nativos. Havia obrigação, trabalhava apenas pela alimentação e pela comida. E, por fim, ainda tinha que pagar impostos, ser recolhido impostos por parte dos nativos. A sociedade colonial. A sociedade colonial espanhola estava dividida em 5 grupos sociais organizados etnicamente, os quais quase não tinham mobilidade. Vamos conhecer quais são esses grupos. Ou seja, haviam 5 grupos e não era possível, naquele contexto histórico, haver mobilidade social, haver a saída de um grupo para outro grupo. Chapetones, espanhóis que foram para a América, dominavam a política nas colônias, ocupavam os cargos mais elevados, controlavam a justiça e o comércio, e faziam parte da igreja e do aparato militar. Os crioulos, pessoas nascidas na América que descendiam dos espanhóis, eram grandes proprietários rurais e exploradores de minas. Sua representação política se limitava aos cabildos, e com isso eles se estabeleceram como oligarquias regionais.
Os mestiços, fruto da miscigenação entre os espanhóis e indígenas, a maior parte trabalhava como soldados, artesãos, pequenos comerciantes e pecuaristas. Os nativos formavam a maioria da população e constituíam a principal mão de obra nas colônias. Trabalhavam na mineração, na agricultura e na construção de obras públicas. Os escravizados africanos trazidos para a América como escravos. Trabalhavam na agricultura como serviçais domésticos, pedreiros e carregadores de mercadoria. Então, esses eram os 5 grupos que faziam parte da sociedade colonial daquela época. Meus queridos, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam interagir lá no grupo de WhatsApp, tá certo? E que possam estudar. O que é estudar história? Fazer uma leitura, sempre buscando interpretar, sempre buscando conhecer palavras que você não conhecia. Isso vai dar condições de você responder a sua atividade avaliativa com alegria e com êxito. Então, beijos e até a próxima.